Graça e paz, meus irmãos. Eu quero partilhar uma palavra com os irmãos em 1 Timóteo, capítulo de número 1, do verso 15 até o 18, que diz assim: Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre Onesífero, um homem para se ter por perto. Mais que um homem para se ter por perto, Onesíforo foi um amigo verdadeiro para se ter por perto. E isso já é revelado no significado do nome Onesífero, que significa aquele que traz proveito. Paulo escreve esta segunda carta a Timóteo, como nós sabemos, preso em Roma, aguardando e, pelos seus próprios escritos, já sentindo que estava chegando o tempo da sua partida, como assim o foi. O apóstolo foi decapitado. Mas ele escreve esta última carta não só para Timóteo, mas para toda a humanidade. Essas são as últimas palavras de Paulo aqui nessa terra. E ele escreve essa carta para encorajar o jovem pastor, a ponto de dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de moderação. E ao escrever esta carta, ao escrever esses conselhos a Timóteo, ele aproveita para lembrar e agradecer do amigo Onesífero, aquele que traz proveito. E Onesífero trouxe proveito não só financeiro para Paulo, mas emocional, sentimental e espiritual, encorajando o apóstolo em seus últimos dias e trazendo a ele um renovo da parte do Senhor. Por isso, eu quero te encorajar e que você entenda a necessidade de ter amigos como Onesífero na sua vida. O apóstolo diz que esse amigo, por muitas vezes, deu ânimo a ele. Não foi uma, não foi duas, mas Paulo revela que foram muitas vezes que este homem deu ânimo, animou, estendeu a mão para levantar o apóstolo e encorajá-lo a continuar na caminhada, talvez dolorido, talvez amassado, pensando em desistir, pensando em retroceder, pensando em abandonar talvez o ministério, a obra, os fardos que ele estava carregando. Mas o ministério de Paulo é um ministério pautado na revelação do Evangelho. E ele estava falando agora com Timóteo, porque um dia ele teve um Onesífero
que falou ao seu coração, que o animou. Por isso, ele faz a referência ao amigo quando ele está encorajando e dizendo para Timóteo que o Espírito que Deus nos deu é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de moderação. Mas mais do que dar ânimo a Paulo, Onesíforo também nunca se envergonhou das prisões, das algemas de Paulo. Porque mais do que ninguém, um amigo te conhece. Mais do que ninguém, quando o mundo vira as costas para você, quando o mundo te acusa, quando aqueles que talvez chegaram recentemente em sua vida te acusam ou debocham da sua vida, o amigo sabe quem você é. E o amigo nunca desiste, nunca se envergonha das suas prisões, seja ela qual for. Um amigo vai ver o outro algemado, talvez a sentimentos, talvez literalmente como Paulo, e nunca irá desistir. Mas Onesíforo sai de Éfeso, que é a sua cidade natal, que é onde morava, e vai a Roma, onde Paulo estava preso. E talvez por não conhecer direito a cidade de Roma, ou talvez pelo cárcere ser um cárcere muito escondido, Paulo diz que Onesíforo procurou ele insistentemente até o encontrar. Um amigo que quer ser proveito, o amigo que sabe que é o que leva um proveito, um refrigério, um descanso, um escape para o outro, como era Onesíforo. Esse amigo procura o outro até achar, insistentemente. A pergunta é: você tem um amigo que te procura insistentemente até trazer o refrigério a você, até trazer o proveito na sua vida? Eu vou mais além. Você é alguém que leva o proveito para alguém? Você é alguém que leva o refrigério, o escape, o ânimo para outros? Onesíforo procurou Paulo até o encontrar. E isso chamou a atenção do apóstolo, e a ponto dele orar a Deus para que, quando Onesíforo se encontrar com o Senhor tenha misericórdia dele e o Senhor conceda naquele dia. E ele lembra Timóteo que o tempo que Onesíforo estava ali na igreja de Éfeso com ele foi útil para Timóteo, talvez sendo até mais velho também, mas ele prestou muitos serviços à igreja e ao pastor local de Éfeso. Onesíforo sabe ser bênção aonde está plantado, e Onesíforo sabe ser bênção procurando ser bênção, insistindo em ser bênção. A pergunta é: você tem insistido em ser bênção na vida de alguém? Ou você está esperando cruzar no seu caminho? Ou você está esperando chegar até você? Onesíforo foi bênção para a igreja local em Éfeso, foi bênção para onde ele estava plantado, mas a ele também foi bênção. Levou refrigério, levou proveito, levou escape até encontrar o amigo Paulo. Nós não sabemos se, ao escrever esta carta, Onesíforo estava vivo. Alguns acreditam que ele não estava mais vivo, porque Paulo começa saudando a sua casa e clamando por misericórdia a Deus pela casa e por aquele dia. Talvez Onesíforo não estivesse mais vivo entre os irmãos de Éfeso, mas o fato é
o seu legado de provedor, o seu legado daquele que dá ânimo, o seu legado daquele que estende a mão, que não se envergonha das algemas, que nunca se envergonha, daquele que procura até encontrar e ser o proveito, o refrigério, o escape. O legado desse homem permanece. O legado desse homem foi lembrado pelo apóstolo e chega até nós, para que possamos entender que a necessidade de um onesífero em nossas vidas. Você tem esse amigo? Você é esse amigo? Que a gente reflita nessas duas perguntas ao encerrar esta mensagem. Eu tenho um onesífero que me traz o proveito, o refrigério, o descanso. Eu sou um onesífero na vida de alguém? Que o legado desse homem, que ecoa há 2000 anos, chegue ao nosso coração, nos inspire a lembrar que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Onesífero, um amigo para se ter por perto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde todos os dias da sua vida.